Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Pois é, dando sequência às entrevistas com candidatos para essas eleições, agora eu converso com Geraldo Alckmin, candidato à vice-presidência pelo PSB na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Governador Geraldo Alckmin, boa noite. Muito boa noite, Denise. Uma satisfação cumprimentá-la e todos os telespectadores da Gazeta. Bom, e vamos começar falando da sua participação nessa chapa, né? Lula tem feito grandes elogios à sua participação para justificar até a proximidade de opositores. Agora, eu queria saber, efetivamente, se há uma divisão por áreas de campanha, por setores. Como é que é a sua participação agora? O senhor divide muito da programação com o próprio candidato Lula, mas tem algumas áreas que são separadas ou regiões do país? Não tem, Denise, divisão nem territorial, nem temática. É uma frente de 10 partidos políticos, o programa de governo passa por esses 10 partidos. É claro que pela experiência nossa, a gente acaba participando mais na saúde, área de saúde, até pelo fato de ser médico. Eu gosto muito da área econômica, então as atividades ligadas à economia, sejam as reformas, seja a própria atividade econômica, política externa, comércio exterior, agro, indústria, turismo, enfim. E também não tem assim uma divisão territorial. Nós viajamos juntos até agora e agora a gente deve ter 2 agendas, né? Fazer mais separadas. Bom, nós vamos falar mais desse programa de governo, mas antes eu queria comentar uma fala de ontem, algumas declarações do presidente Lula na sabatina no Jornal Nacional, que rendeu muita polêmica hoje nas redes sociais e manifestações. Ele falou da questão da preservação ambiental, mas ele relacionou muito isso ao agronegócio, dando a entender, inclusive ele foi cobrado no momento de uma não responsabilidade do setor de agronegócio, agropecuário, com relação à preservação ao meio ambiente. E uma outra questão que pesa muito para esse setor é do MST. E ele garantiu que o MST nunca fez ocupações em terras produtivas. E nós lembramos que até na primeira fase do governo Lula, teve uma invasão no interior de São Paulo, onde foram destruídos milhares de pés de laranja. Teve, na época da Dilma, a invasão também a um centro de pesquisa agropecuário. E o setor tem apoiado mais Bolsonaro. Então, eu queria que o senhor esclarecesse melhor esse posicionamento. A preservação ambiental, a relação que se pode ter com a agropecuária e o MST. Olha, Denise, eu vejo que há uma sinergia entre meio ambiente e a agricultura, a agropecuária. Porque vejo que a maior ameaça hoje ao agronegócio brasileiro, que é campeão, a mais competitiva das agriculturas tropicais do mundo, é a devastação da Amazônia. Porque isso pode comprometer amanhã, através de rastreabilidade, as exportações brasileiras. Então eu sinto no pessoal do agro até um grande interesse nisso. E quem está desmatando, destruindo a floresta são grileiros de terra. São organizações de grilagem, derrubam a mata e veja a gravidade. 1 hectare de mata derrubada e queimada emite 150 toneladas de carbono. Impressionante. E a questão das mudanças climáticas é uma emergência hoje planetária. Então, eu diria que é cumprir o Código Florestal, né? Acho que todo mundo quer isso, cumprir o Código Florestal. A questão de recursos hídricos, nós vivemos em São Paulo, em 2014, a seca, hoje a crise hídrica. Criei aqui em São Paulo o programa Nascentes, né? Para recuperar as nossas nascentes. Acho que o Código Florestal é o bom caminho. Desmatamento ilegal, zero, não pode ser tolerada. E o presidente Lula tem sido muito claro nisso. Olha, eu quero um crescimento inclusivo, então o Brasil vai crescer, mas quem ganha menos também precisa melhorar. Um crescimento com estabilidade, não adianta voltar à inflação, porque a inflação não é neutra socialmente. E um crescimento com sustentabilidade, quer dizer, preservando o meio ambiente. Então, eu sou do agro,
Meu pai é formado pela primeira turma da USP em veterinária, em 1934. Nós somos, do agro, os primeiros interessados na preservação ambiental. Agora, e com relação às preocupações em relação ao MST, o presidente Lula, inclusive, falou que agora no Sul eles estão produzindo arroz orgânico e, de fato, há essa produção. Mas fica o temor do setor em relação a estímulos ou talvez alguma flexibilização quanto à invasão, ocupação de terra. Olha, o que eu tenho ouvido, Denise, importante para o nosso telespectador, do presidente Lula: respeito absoluto à propriedade privada. Então, isso é sagrado. O MST, ele mudou. Acabou de inaugurar agora uma cooperativa lá em Andradina. A reforma agrária em São Paulo é um exemplo. Nós temos um Instituto de Terras aqui desde o governo Franco Montoro, né? Faz 40 anos. Com trabalho sério, assentados produzindo banana, fruta, comercializando produtos, pequenos animais. Tem espaço para todo mundo e não temos tido conflito nenhum. Aliás, área invadida nem pode ser, por lei, desapropriada para a reforma agrária. Então, quem invadir propriedade vai ser desinvadido, porque nem pode ser desapropriada para a reforma agrária pela legislação. Agora vamos falar então dos programas relacionados à economia, que o senhor disse que acompanha muito. Há uma expectativa no país em relação ao avanço da reforma tributária, da reforma administrativa. Houve uma certa preocupação quando o ex-presidente Lula falou da possibilidade de alguma revisão da reforma trabalhista. E eu queria saber então quais seriam as principais propostas nesse sentido, porque em relação ao emprego, por exemplo, tem algumas propostas, né, em relação à regulamentação de aplicativos, uma série de coisas. Quais seriam os pontos principais? Denise, eu acho que a questão central é a agenda de competitividade. O foco do presidente Lula é o Brasil voltar a crescer. Nos 8 anos dele, em média, o Brasil cresceu 4% ao ano, a economia brasileira, com emprego e sem inflação, ganho real do salário mínimo e sem inflação. Então é possível. O que nós temos que fazer? Desburocratização, né? Desburocratizar. Nós temos uma herança cultural, cartorial. Reforma tributária, ela é a reforma que pode impulsionar o PIB e ela está madura. Tem 2 bons projetos no Congresso Nacional que foram extremamente discutidos. E eu acredito que possa aprovar, porque quem for eleito, espero que seja o presidente Lula, vai ser eleito com 70 milhões de votos. Isso dá muita força. Então, no primeiro semestre, no primeiro ano, mas especificamente no primeiro semestre, o governo tem uma possibilidade enorme de fazer valer os seus projetos, as suas propostas. A reforma tributária é essencial. Ela simplifica. Você junta IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, CSLL, junta tudo num IVA. Agora, essas propostas tinham muita resistência, especialmente do setor de serviços, por um possível aumento de carga. Então, essa renegociação, essa discussão vai ter que ser retomada. Claro. E o presidente Lula, Denise, é o presidente do diálogo. Ele não vai fazer nada sem conversar. Aliás, ele tem repetido 3 palavras: credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Então é o diálogo, é a conversa. Agora, é uma reforma que o Brasil precisa. O mundo inteiro tem IVA, Imposto de Valor Agregado. Nós temos um cipoal tributário que é caríssimo pagar imposto. Além da carga tributária ser alta, a burocracia é enorme e leva muito à sonegação e à informalidade. Acordos internacionais, nós precisamos fechar o acordo, implementar Mercosul, União Europeia. Isso pode, para o agro, ser importantíssimo, que você vai conseguir colocar mais produtos na Europa, além de poder fazer mais acordos no Oriente Médio, na Ásia. Então, acordos internacionais, logística e infraestrutura. Você tendo um bom marco regulatório, tem muito dinheiro no mundo. PPPs, concessões, educação básica de qualidade, inovação e pesquisa. Eu acho que custo de capital, por que os juros é tão alto no Brasil? Por quê? É cunha fiscal, então precisa tirar imposto sobre operação financeira. Por quê? É falta de concorrência, tem poucos agentes financeiros, mas esse é um problema que precisa ser enfrentado. Então eu diria que uma agenda de competitividade
vai fazer com que o Brasil possa crescer e fazê-lo de maneira sustentável. Agora, em relação ao que se teve de avanço na reforma trabalhista, quais as mudanças que são defendidas agora, alterações adicionais? Olha, Denise, já quero dizer já duas coisas que é a preocupação de muita gente. Não vai voltar imposto sindical. Aliás, as próprias entidades centrais sindicais são contra. O que você tem que ter é financiamento dos sindicatos, mas não precisa ser imposto. Isso é assunto dos trabalhadores com as suas lideranças. A outra é o negociado sobre o legislado. Esse é o caminho. E, na medida do possível, a gente desonerar a folha, porque o problema central é emprego e renda. Eu fui relator como deputado federal no caso da pessoa física da área rural. A área rural, a pessoa física, não paga imposto sobre folha, ela paga sobre a venda do produto. Então, eu acho que o foco é emprego, renda. Agora, você tem casos, você citou dos aplicativos, que não é razoável a pessoa não ter 13º, não ter descanso semanal, não ter assistência médica, não ter aposentadoria. Quer dizer, essa é uma questão a ser discutida. Sempre o diálogo, né? Governo, setor dos trabalhadores, setor empresarial. Quem ouve mais, erra menos. Vai errar menos. Agora, no ano que vem, independentemente da tentativa de se avançar com as reformas, se prevê uma dificuldade fiscal adicional. Não é? Tem uma discussão, por exemplo, de prorrogação ou não do Auxílio Brasil de R$600, que por enquanto não cabe no orçamento. Não é? O ex-presidente Lula sempre teve essa preocupação com o programa de renda, como foi o caso do Bolsa Família. Como é que se pode implementar esses programas antes de avançar com as reformas, tendo responsabilidade fiscal? Olha, Denise, é compromisso da campanha do presidente Lula de manter os R$600 do auxílio emergencial. Por quê? Porque não acabou a fome. Agora é Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, não acabou a fome. Quer dizer, o absurdo é o seguinte, ele veio até o final de 2021 e acabou. E voltou agora por causa da eleição. É uma coisa eleitoreira, todo mundo sabe. Aliás, não está nem previsto no orçamento na lei orçamentária para o ano que vem. Então, é uma coisa totalmente eleitoreira, absurda. Nós sempre defendemos, olha, enquanto tiver uma situação de desemprego alto, de fome, são 33 milhões de pessoas passando fome e mais de 100 milhões com alimentação insuficiente. Governar é escolher. Corte em outras áreas, mas priorize aquilo que é mais urgente, né? Que é ajudar a população que está passando privação. E aí vai caber aquela correção da tabela do imposto de renda, com aumento da faixa de isenção, como disse o ex-presidente Lula? E a sua preocupação, e acho que de quem está nos ouvindo, é o seguinte, e a questão fiscal? Vai caber tudo isso? Eu vou dar um exemplo bem objetivo. Quando o Lula assumiu, a relação dívida sobre PIB era 60% do PIB, a dívida. Quando ele passou o governo, era 39% do PIB. O Brasil precisa crescer, porque o Brasil crescendo acerta a questão da dívida. Agora, se o país não cresce, então a questão central é o Brasil crescer. No tempo do Lula, o Brasil cresceu, a dívida caiu, o salário mínimo teve ganho real. Você imagine hoje, 71% dos aposentados e pensionistas, Denise, ganham um salário mínimo. Imagine uma pessoa idosa, marido ou mulher idoso, precisando de remédio, sem casa própria, viver com R$ 1.212. Teve queda real do salário mínimo. Pela primeira vez, no tempo do Fernando Henrique, o salário mínimo teve ganho real. No tempo do Lula, teve um extraordinário ganho real. Você teve perda real do salário mínimo. E muita gente vive com apenas um salário mínimo. Então, eu não acho que seja incompatível responsabilidade fiscal. Isso é central. Bom, nós temos apenas um minuto para encerrar e eu queria saber como é que o senhor lida com a ala petista mais radical que nós sabemos que existe e como é que vai ser conciliar isso na formação ministerial, nos primeiros passos do novo governo, se eleito. Olha, Denise, não é uma candidatura do PT. Eu não sou do PT. É uma frente de 10 partidos que eu represento o PSB, nessa frente, o presidente Lula, o PT, e mais 8 partidos. E um programa, uma proposta que representa essa frente, que a gente pode
sintetizar: salvar a democracia, aperfeiçoar a democracia, o Brasil voltar a crescer de maneira inclusiva, com estabilidade, com sustentabilidade, boas políticas de educação, porque nós perdemos 2 anos aí na pandemia, houve um retrocesso no aprendizado, saúde, olha a varíola do macaco aí, nós precisamos investir em ciência, para nos prepararmos para o futuro, e sustentabilidade, preservar o meio ambiente. Isso, eu agradeço muito a participação de Geraldo Alckmin, candidato à vice-presidência pelo PSB, na chapa do Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT. Candidato, muito obrigada. Muito obrigado, Denise. Uma boa noite com vocês.